A Bandeirantes marcou 10 horas e 45 minutos. Ana Paula Rodrigues aqui no nosso estúdio para trazer mais um episódio. Era uma série, acho que agora já tá novela, né, Ana? Sobre o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus em São Paulo. Outra decisão judicial tratando da eleição, né? Bom dia. Que voltou tudo à estaca zero, à estaca anterior. Bom dia aqui a todos. Bom dia, Ana. Porque caiu, né? Foi suspensa a decisão que impedia a posse do eleito, né, para assumir o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus aqui de São Paulo. Essa mudança aí da Justiça acabou derrubando uma decisão que tinha suspendido o outro pleito por alegações de uma das chapas derrotadas de que a votação tinha sido fraudada, e aí remarcaram uma nova data. E aí a Justiça hoje atendeu a um outro recurso, voltou tudo ao inicial. Então, com isso, a chapa que foi eleita, a do Edivaldo Santiago, pode assumir a presidência da entidade. E os integrantes dessa chapa hoje foram lá para a sede do Sindicato dos Motoristas e Cobradores no centro, na Liberdade, para comemorar a decisão e tentar entrar no sindicato para assumir o posto. Só que isso não foi possível, a porta estava fechada, teve uma confusão generalizada que foi contida pela polícia, inclusive com o uso de bombas de efeito moral. Agora, a frente do sindicato está liberada, a gente não tem informações se alguém foi preso nessa confusão. Houve, inclusive, uma conversa de bastidores de que eles poderiam fazer manifestações por aí hoje, mas até agora isso não se confirmou. Desde o começo dessa disputa sindical, os moradores de São Paulo têm sentido na pele as dificuldades, né, têm surgido por causa dessa disputa interna, com terminais que foram fechados, ônibus que foram depredados, tem até um assassinato de um sindicalista que está sendo investigado, que aconteceu na semana dessa votação. Então, é um sindicato muito grande e muito forte, que movimenta muito dinheiro. É o maior, né? Um dos maiores que a gente tem aqui no Brasil. Vale lembrar que há investigações da Polícia de São Paulo envolvendo o sindimotoristas e as empresas de ônibus de São Paulo por enriquecimento ilícito e possível lavagem de dinheiro do crime organizado. Então, a gente está falando de um sindicato que é grande, que tem aí um interesse muito grande por trás, e agora a gente tem que aguardar se não vai ter nenhuma mudança a partir dessa decisão que saiu hoje da Justiça. O tal do 90, né, que é o presidente do sindicato. Valdevan 90. Valdevan 90, ele já perdeu até mandato de deputado, não é? Perdeu pela mesma acusação, Sabino, de enriquecimento ilícito, né? E ele foi afastado temporariamente do sindicato em São Paulo, perdeu o cargo de deputado. E aí foi afastado temporariamente do sindicato enquanto essa investigação da Polícia Civil estava em andamento. E o que leva, né, a uma categoria a eleger como seu representante uma pessoa com esse currículo? Eu só queria destacar aqui e repetir um comentário que eu fiz ontem. O que está acontecendo com o movimento sindical brasileiro, que já foi tão importante, que fez história. Nós temos um presidente da República que veio desse movimento sindical, foi criado ali, aprendeu a fazer política ali. Portanto, os sindicatos têm um papel histórico importante. Exatamente. E nesse momento, os sindicatos completamente perdidos na sua postura. Veja o que está acontecendo com o sindicato dos motoristas, como traz a Ana. Veja o que aconteceu recentemente com o sindicato dos metroviários e ferroviários na greve que se instaurou aqui, e o vandalismo que foi feito, inclusive colocando em risco vidas, né, numa das linhas da CPTM. E veja o que aconteceu na Assembleia Legislativa ontem, com sindicatos que, aliás, não tinham nada a ver com a história de privatização da Sabesp e tentaram derrubar ali. As imagens mostram isso, não adianta qualquer argumento dizendo que não. E a polícia reagiu sim, tem que reagir. Eles iam provocar ali, inclusive, ferimentos se derrubassem aquele vidro dentro do plenário. Então não dá para entender o que está acontecendo com o movimento sindical. E, aliás, o movimento sindical precisava da reação de outros sindicatos que são sérios, que também a gente não pode generalizar. Há sindicatos sérios e fazendo seu trabalho. Esses sindicatos sérios, a bem da categoria, a bem dessas instituições, deveriam reagir e se posicionar contrários a uma parte, uma minoria, felizmente, dos sindicatos que tem feito baderna aí pela cidade. E até fora, né? Fora da Lesp, foram 2 greves do metrô e da CPTM por causa da privatização da Sabesp. O que metrô e CPTM tem a ver com a companhia de água? Não, imagina se fosse assim em toda a sociedade. O jornalista entra em greve, aí o marqueteiro vai junto, o diretor de cinema vai junto, vai tudo parar.
Não, na Assembleia Legislativa, o que tinha a ver a POS, Associação Paulista de Professores, uma entidade do magistério, o que tinha a ver ali eles estarem no que diz respeito à privatização da Sabesp? Algum interesse de bastidor em comum deve existir, né, para que isso aconteça. O que você ia dizer, Aninha? Eu ia só comentar que o Sabino falou dos sindicalistas, né, que apoiam esses grupos que são mais violentos. Existem relatos, inclusive, ô Sabino, de pessoas que tiveram que aderir ao sindicato, pagar mensalidade, porque foram forçados a isso, né? Vale lembrar que a contribuição sindical não é obrigatória. Participa quem quer. Enquanto, né? Por enquanto. Mas aí vai depender de convenção coletiva. Você acha que esse sindicato vai aprovar ou não que haja sindicalização obrigatória? E muitos disseram que foram coibidos a isso, né, a participar do sindicato, caso contrário, tinham risco de demissão. E outra questão sobre a greve em si, né? Alguns funcionários quiseram trabalhar e não foram permitidos, sendo que estavam descumprindo uma decisão judicial, os sindicatos, se não trabalhassem, né? Então, são muitas as questões que a gente vai continuar acompanhando aqui. Obrigado, viu, Ana? Mas Valeu, na verdade, fica aqui. A gente vai fazer só uma rápida pausa e na volta você vai trazer mais informações.